Você sabe o que acontece se você abrir o navegador do Mozilla Firefox e digitar about Mozilla? Essa é a imagem que vai aparecer. A besta adotou novos trajes, estudou os caminhos do tempo, do espaço, da luz e do fluxo de energia através do universo. De seus estudos, a besta formou novas estruturas de metal oxidado e proclamou suas glórias. E os seguidores da besta se alegraram, encontrando um propósito renovado nesses ensinamentos. De O Livro de Mozilla 11:14. Assustador, a princípio assustador. Garanto que você não tinha ouvido falar ainda nesse easter egg do conhecido como o Livro de Mozilla, que funciona da seguinte forma: desde que foi fundado esse navegador, essa empresa chamada Firefox, Mozilla Firefox, esse easter egg ele existe por detrás da estrutura das páginas, não é só do Firefox, né? Na verdade, o Livro de Mozilla, né, é um easter egg encontrado nos navegadores do Mozilla, Firefox, Netscape, SealMonkey e Kmeleon. Pode ser visto quando na barra de endereços é digitado about Mozilla. Trata-se de informações em uma linguagem aparentemente antiga e religiosa. O conteúdo pode variar muito, dependendo de qual navegador e versão o usuário esteja utilizando. Os textos são apresentados na cor branca sobre o fundo colorido, que pode ser escarlate ou azul. No final sempre está escrito From the Book of Mozilla, do Livro de Mozilla, e depois da vírgula são mostrados algo como capítulos e versículos. É interessante porque são frases. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu ouvi falar nessa história, fui lá, coloquei about Mozilla e apareceu uma imagem em cor vermelha com uma frase que não é a frase que está atualmente, porque conforme eles vão atualizando o navegador, eles vão trocando essas mensagens ocultas. Então, acho que desde que lançaram pela primeira vez o navegador, já são mais de 5 mensagens ocultas que foram sendo trocadas. Atualmente a que está aí é essa que eu acabei de ler para vocês, essa mensagem atual. Se você for no navegador do Mozilla e colocar, é essa que vai aparecer. No entanto, eu vou mostrar aqui para vocês as outras versões e a gente vai começar a entender melhor do que se trata isso, porque assim, é um negócio meio estranho de fato. Os caras eles utilizam termos que vão desde o hermetismo à alquimia, a climas religiosos e teológicos. Eles utilizam paralelos com a Bíblia ou com a forma no qual a Bíblia se expressa, né? Então eles utilizam versículos, eles utilizam palavras como besta, apocalipse, eles utilizam terminologias bíblicas, terminologias ocultistas, de cunho demonológico também, de cunho falando sobre bestas, falam sobre demônios, como Mamon, por exemplo, que é um demônio citado na Bíblia. Assim, é bem complicada essa questão. Uma galera fica realmente desesperada, pensando, meu Deus, os caras são satanistas, mas não é. Na verdade, eu vou tentar começar a destrinchar aqui o assunto, vocês vão entender melhor. Não existe, na verdade, nenhum livro com o título Mozilla. Entretanto, a mensagem a ele associada, semelhante em estrutura às do livro bíblico do Apocalipse, retratam, embora de forma velada e via parábolas, fatos ou ocorrências marcantes na história do navegador ou da fundação em questão, que é a Firefox. Há 6 versões oficiais dos textos, além de várias outras apócrifas. Em ordem cronológica, nós temos 12:10, 3:31, 7:15, 11:1, 11:9, 15:1. São essas as versões completas, todas elas. Como não há de fato um livro, a numeração de capítulo e versículo faz referência em verdade ao mês e ao dia da ocorrência real do evento aludido
no respectivo versículo, podendo a ordem mês, dia figurar invertida nas traduções em português. Então vamos lá, a primeira versão do livro de Mozilla foi a 1210. Faz alusão ao dia 10 de dezembro de 1994, data de liberação da besta, entre parênteses aqui a Netscape. Então assim, quando eles falam besta, na verdade eles estão se referindo a Netscape. Apareceu pela primeira vez no Netscape 1.1, lançado em 1995. Esta versão se manteve até o Netscape 4. A mensagem exibida é a seguinte, tá? Essa mensagem que eu vou ler para vocês é a primeira que foi lançada. E a besta sairá cercada por uma turva nuvem de vingança. A casa dos descrentes será arrasada, e eles serão queimados na terra. Suas marcas devem brilhar até o fim dos dias. De O Livro de Mozilla 1210. Então, na verdade, essa primeira mensagem é uma alusão à fundação da empresa chamada Netscape. Em 10 de maio de 1998, Jamie Zawinski mudou o verso de O Livro de Mozilla em razão de a Netscape ter disponibilizado o código-fonte de seu navegador como open source e iniciando o projeto Mozilla. O verso foi incluído em todas as versões até outubro de 1998, quando uma modificação no código do Mozilla fez com que o easter egg fosse perdido. Em 5 de fevereiro de 2000, Ben Goodger, trabalhando para a Netscape, copiou o livro de Mozilla para o novo código. Ele foi incluído em todas as versões subsequentes do Mozilla, até a introdução do verso 7.15. O verso apresentado é o seguinte: E a besta formará uma legião, seu número será maior, 1000 vezes 1000. O barulho de 1 milhão de teclados semelhantes a uma grande tempestade cobrirá a terra, e os seguidores de Mamon tremerão. De O Livro de Mozilla 3.31. Então assim, parece que a data, quer dizer, o versículo ali 31, né, Livro de Mozilla 31, esse 31 se refere a 31 de março de 1998, quando o navegador Netscape abriu o seu código para fonte aberta. Significa o quê? Que qualquer um poderia copiar o código e criar uma comunidade aberta. É o que eles chamam de legião, né? Uma legião de pessoas, é o que diz ali, né? Cadê? E a besta formará uma legião. Ou seja, agora a Netscape ela está aberta à população, não é mais um sistema fechado como é o Internet Explorer, né? Então, quando eles falam em Mamon, Mamon na Bíblia é o deus do dinheiro, é o deus da ganância do dinheiro, né? E quando eles falam aqui nessa brincadeira toda aqui em Mamon, eles estão se referindo a Microsoft, Internet Explorer, né? Que não abriu código, que não socializou seu conhecimento, né? Que criou um império fechado, enquanto que o Mozilla abriu, né? Netscape se abriu para o mundo, a Microsoft permaneceu fechada. E aí a gente segue aqui para a próxima versão, que é o Livro de Mozilla 7.15, que diz o seguinte: Por fim, a criatura sucumbiu, e os infiéis regozijaram-se. Porém, nem tudo fora destruído, pois das cinzas ergueu-se um imponente pássaro. O pássaro mirou os infiéis e lançou sobre eles o fogo e o trovão. A criatura renascera com forças renovadas, e os discípulos de Mamon encolheram-se horrorizados. De O Livro de Mozilla 7.15. E aqui nós temos dados interessantes, porque é o seguinte, veja só. 7.15, né? Esse é a última que eu li para vocês, 7.15. Diz respeito ao quê? Ao dia 15 de julho de 2003, quando a Netscape Division foi fechada e foi fundada a Mozilla. Por isso diz, por fim a criatura sucumbiu, é o fim da Netscape. Porém nem tudo foi destruído, e então ressurge esse pássaro. É uma referência a Fênix, que renasce das cinzas, né? Ou seja, morre Netscape, no entanto nasce Mozilla. E através de um browser chamado Firebird, pássaro de fogo, que é a referência
a Phoenix, né? Esse browser, chamado Firebird, mais tarde se tornou Firefox. Em seguida nós temos o livro de Mozilla 8.20 e diz o seguinte: "E assim o Criador olhou para a besta renascer e viu que era bom", de o livro de Mozilla 8.20. Aqui nós vemos claramente uma alusão às frases do início do Gênesis no Velho Testamento, né? Quando Deus cria o mundo e Deus falou: faça-se a luz, e a luz se fez, e Deus viu que a luz era boa, né? É bem isso, né? E assim o Criador olhou para a besta renascer e viu que era bom. É uma parábola aqui com o Gênesis da Bíblia. Eu não tenho nenhum comentário muito elaborado sobre essa citação, então já vou pular para a próxima, que é o livro de Mozilla 11.9. Esse 11.9 foi quando eu conheci essa história do easter egg do Mozilla. Nossa, isso faz muitos anos já. E quando eu entrei lá, botei about Mozilla, o que apareceu para mim naquela época foi esse que eu vou ler para vocês. E diz o seguinte: Mamon adormeceu, e o renascimento da criatura disseminou-se por toda a terra, e seus seguidores formaram uma legião. E eles apregoaram a mensagem e sacrificaram plantações com fogo, com a astúcia das raposas. E eles criaram um novo mundo à sua imagem e semelhança, como prometido pelo texto sagrado, e contaram da criatura para seus filhos. Mamon despertou, e veja só, nada mais era que um discípulo. De o livro de Mozilla 11.9. Agora vamos à explicação, né, dos elementos que foram lidos aqui e das numerações. É o seguinte: o livro de Mozilla 11.9 é uma citação também ao 11 de setembro de 2001, 10 anos após o atentado terrorista. Mamon é uma alusão ao Internet Explorer, que dorme durante 5 anos entre os lançamentos do Internet Explorer 6 e 7. O renascimento da criatura, que é o que fala ali, né, refere-se ao Firefox, que ganhou apoiadores que se auto-organizaram através do Spread Firefox, que comprometeram-se com a publicidade para o navegador, tomando um anúncio no The New York Times e fazendo um círculo de implantação com forma semelhante ao logotipo do Firefox. A astúcia da raposa é uma referência direta ao nome do Firefox, Raposa de Fogo. O novo mundo refere-se ao moderno, baseado em padrões dinâmicos e aplicações open source. Os links apontam para o Manifesto Mozilla e para o newsletter About Mozilla. A última parte, começando com Mamon acordou, fala do lançamento do Internet Explorer 7 e com a frase "era nada além de um seguidor", descreve-o como um seguidor, copiando várias das funções no Firefox que o Internet Explorer anteriormente não tinha. Prosseguindo, nós vamos para o livro de Mozilla 15.1, onde diz o seguinte: os gêmeos de Mamon brigaram. Seus confrontos mergulharam o mundo em uma nova escuridão. A criatura abominava a escuridão. Então ela começou a mover-se rapidamente e cresceu mais poderosa. Saiu e multiplicou-se. E as criaturas trouxeram fogo e luz à escuridão. De o livro de Mozilla 15.1. Compreendendo cada uma das partes desse trecho, é o seguinte: os gêmeos de Mamon referem-se a Apple e Google, cujos sistemas operacionais, respectivamente iOS e Android, têm tomado um duopólio do mercado de sistemas operacionais móveis. A nova escuridão refere-se à natureza fechada das tradicionais lojas de aplicativos. A criatura se movendo rapidamente refere-se ao novo ciclo de rápido lançamento do Firefox. A frase "saiu e multiplicou-se" refere-se ao Firefox tornando-se várias coisas, através do Firefox para Android, Firefox OS. O número do versículo 15.1 refere-se ao congelamento do código do Firefox OS 1.0, em 15 de janeiro de 2013. E por fim nós temos o último easter egg, que foi aquele que eu comecei com vocês, né? Que é o atual. Se você colocar About Mozilla no navegador Firefox, você vai ser direcionado a essa frase, é a atual, e diz o seguinte:
A besta adotou novos trajes e estudou os caminhos do tempo, do espaço, da luz e do fluxo de energia através do universo. De seus estudos, a besta formou novas estruturas de metal oxidado e proclamou suas glórias. E os seguidores da besta se alegraram, encontrando um propósito renovado nesses ensinamentos. De o livro de Mozilla 1114. Vamos compreender. Refere-se às principais mudanças que culminaram na versão do Firefox 57 com o projeto Quantum. Tempo e espaço. Tempo e espaço refere-se ao próprio Quantum, enquanto o fluxo se refere ao projeto Quantum. Novos trajes e luz refere-se à atualização UI conhecida como projeto Photon. O projeto quântico continha o primeiro grande código do código tirado do servo, o mecanismo de layout escrito em Rust, ao qual o metal oxidado é uma referência. A anotação capítulo e verso 1114 refere-se a 14 de novembro de 2017, no dia do lançamento do Firefox 57. Essa parte ficou meio complicada de entender, porque são alguns termos e nomes próprios que a gente não entende muito bem, né? Mas é isso. Então, assim, concluindo, gente, apesar dessas frases que foram escritas com um linguajar teológico, bíblico, ocultista, né, que trazem a nós uma sensação de um pouco de medo, um pouco de suspense, né? Na verdade, foi uma forma que os criadores do Mozilla, do Firefox, do Netscape inventaram para poder contar um pouco da história e da luta deles pela popularização da internet, enquanto que o Explorer, que eles chamam de Mammon, né, o deus da ganância, o demônio da ganância, né, enquanto o Explorer criava um monopólio fechado, né, o Firefox ele abriu as suas fontes, ele popularizou, ele dividiu e compartilhou o seu conhecimento com o mundo, né? Então, assim, essa foi uma das propostas da Firefox, sempre foi essa, né? A de socializar essa questão, né? Então, se não me engano, até o Internet Explorer era um navegador pago, enquanto que o Mozilla sempre foi de graça, né? Que nem o Linux, assim, aquela coisa de vamos fazer de graça, vamos socializar, né? Então, na verdade, esses easter eggs são é uma forma que os criadores dessa indústria, né, dessa instituição, Mozilla Firefox, encontraram para, de uma forma, acho que uma própria brincadeira interna entre eles, né, contar a história da luta que eles tiveram para socializar esse conhecimento, enquanto que o monopólio da Explorer mantinha fechado toda essa questão, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem com os colegas e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.